Olá, amigos. Hoje é um dia muito importante. É importante porque amanhã, dia da eleição, os brasileiros vão escolher os mandatários do país pelos próximos 4 anos. Por isso eu resolvi deixar aqui uma mensagem para lembrar a vocês o que vocês podem fazer para melhorar o país em que vivemos. Mas antes é preciso, digamos, resgatar alguns fatos, porque em época de campanha eleitoral é comum que reine a hipocrisia. E eu vou mais longe. Eu não me dirijo aqui aos eleitores, aos chamados eleitores Bolsa Família, aos eleitores que já estão com a opinião formada ou desinformada, porque quanto a esses, até os absolvo, eles não têm culpa nenhuma, não têm acesso à informação e é natural, é compreensível que eles continuem votando no partido, nos candidatos que eles entendem que os ajudam a melhorar de vida. Não é exatamente uma verdade, mas é pelo menos compreensível. O que não é compreensível é eleitores, cidadãos que têm acesso à informação, que têm a obrigação de ter discernimento para entender o que está acontecendo nesse país e insistirem em votar no partido que há anos destrói a economia, destrói o tecido social do Brasil. E é a esses eleitores que eu me dirijo, porque ainda há tempo de refletir e eles têm capacidade de refletir. É a esses eleitores, os eleitores do PT, os eleitores instruídos, que eu ainda tenho esperanças de que hoje, como um dia de reflexão, consigam, enfim, voltar à realidade e mudar seu voto. Não estou aqui dizendo, não seria hipócrita de dizer que o PT no governo não fez nada de bom, que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não fez nada de bom. Fez, com certeza fez. E é esse o principal argumento que os seus defensores utilizam para insistir em votar no partido que está no poder. Mas é preciso colocar os pontos nos is. É preciso nunca confundir causa com efeito. Na verdade, o que o Lula fez de bom e fez foi no primeiro mandato ter renunciado às teorias e ao programa do partido que o elegeu, do PT. Isso está comprovado na Carta ao Povo Brasileiro de 2002, se todo mundo se lembra, se não está aí na mídia à disposição, é só pesquisar. Nessa carta, ele renunciava aos princípios defendidos pelo PT, o que significa dizer que ele adotou exatamente a mesma política ou os mesmos princípios econômicos do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o que Lula fez com bastante competência, diga-se, foi conduzir, pilotar a locomotiva que o governo anterior de Fernando Henrique havia colocado nos trilhos. Esse sim que foi o trabalho merecedor dos maiores aplausos, o maior esforço para reconduzir o país, reconduzir a locomotiva para os trilhos do desenvolvimento. Com a locomotiva colocada de volta nos trilhos, coube ao novo maquinista Lula pilotar tranquilamente, claro, muito ajudado por condições internacionais extremamente favoráveis, e aí fazer as reformas, ou parte das reformas que deveriam ser feitas e que se traduziram nesse aumento da renda da classe C, etc. Mas não tenhamos ilusões. Ninguém deixa de ser pobre ou miserável porque passa a ganhar R$ 72 por mês, como dizem as estatísticas oficiais. Então, nesse sentido, o que eu queria dizer é, se o PT tivesse implantado aquilo que ele quer, aquela política que defende em seu programa, nós não estaríamos sequer aqui discutindo esse assunto. Todos sabem que uma das grandes bandeiras do PT atualmente é o tal do controle social dos meios de comunicação. Isso é um eufemismo para censura. Com o controle social dos meios de comunicação, talvez a gente não estivesse aqui tendo esse diálogo. E olha, eu já vi esse filme. Há muitos anos atrás, mas eu já vi esse filme. Mas não é nem por isso que eu recomendo que os eleitores pensem antes de votar e votem no único candidato que, mesmo não sendo perfeito, me parece reunir as características, as condições, as melhores condições para continuar o trabalho que Fernando Henrique e Lula no primeiro mandato iniciaram e colocaram o país de volta no trilho do desenvolvimento. É claro que estou falando de Aécio Neves, independentemente de se gostar dele ou não, de se gostar de PSDB ou não, isso é o de menos. O que importa é
Não adianta a gente tentar votar com emoção, não adianta buscar candidato ideal, isso não existe candidato ideal, mas também não adianta culpar os candidatos. Os candidatos que aí estão não são extraterrestres, eles não vieram de Marte. Eles são o nosso vizinho, eles são o nosso colega, eles são fruto da sociedade que nós todos ajudamos a construir. Quando você suborna o guarda para não te multar, você está usando exatamente o mesmo princípio do deputado que aceita a caixinha milionária da construtora, por exemplo. Então, se nós queremos um resultado diferente, precisamos fazer as coisas diferentes. Eu começaria dizendo o seguinte: não se iludam com o poder de um presidente da República. Esse poder é relativo. Prestem muita atenção em quem vocês votam para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para vereador. É o poder legislativo que manda no país. O presidente sozinho não faz nada. Claro que ele tem uma grande responsabilidade, tem um grande poder de ação, mas o presidente depende do Congresso. Estamos num país democrático, num regime democrático capitalista. Por falar em capitalismo, e para encerrar essa nossa conversa, eu queria só fazer um desafio a vocês. Vocês que continuam insistindo em votar no PT. Olhem a política externa que esse partido tem defendido ao longo dos últimos anos. Olhem as alianças, as críticas, os elogios que a nossa diplomacia, que um histórico tão famoso, tão importante, tem destruído ao longo dos últimos anos. A gente se aliou com a Venezuela, com Cuba, com o Irã, com a Rússia. Tudo o que é ruim é que é defendido pelo Itamaraty, infelizmente. A pergunta que eu faço é muito simples de responder e ela pode definir seu voto. Nós precisamos começar a decidir, a escolher regimes, sistemas e não candidatos. Não importa o nome, não é Marina, não é Aécio, não é Dilma, não é PT. É decidir entre que país queremos, que regime queremos para nós vivermos ou para criarmos nossos filhos. Você prefere um partido, um regime que defende o socialismo, e eu estou dizendo porque eu já vivi num país socialista, aliás, vim embora para o Brasil de um país socialista, porque eu sei o que isso é, o que isso significa na prática, ou vocês preferem um regime capitalista, com todos os seus defeitos, mas defeitos que podem ser consertados, minimizados através da alternância de poder, através das instituições democráticas, através do fortalecimento dos três poderes em separado. É muito simples decidir. Eu vou dar alguns exemplos a vocês. Vocês prefeririam viver e criar seus filhos em Cuba, na Venezuela, no Irã, na Coreia do Norte, na Bolívia, ou vocês, como eu, prefeririam viver e criar os filhos, fazer sua vida em países como a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, enfim, a Europa inteira, a Austrália, enfim, em que país vocês gostariam de criar seus filhos? Em que país vocês gostariam de viver? Que regime você defende? Então, meu amigo, esqueça candidato, vote em regime. Nós estamos aqui apenas porque vivemos num regime capitalista, e não estou dizendo que o regime capitalista não tenha defeitos, tem e muitos. A diferença entre o regime capitalista e o socialista é que no primeiro nós podemos corrigir os defeitos, nós podemos demitir os políticos, e no segundo isso é muito difícil, eu diria é quase impossível. Então, meu amigo, amanhã é dia de você decidir por você e por mim, já que eu não voto como estrangeiro, é dia de você decidir por um Brasil melhor. Repito, não estou pedindo votos para Aécio, estou pedindo votos para um Brasil que seja digno de criar nossos filhos. Juízo, reflita, boa sorte e bom voto. Tchau.